São a todos assegurados, independente do pagamento de taxas. Quais são os documentos que eu posso pedir nas repartições públicas sem pagar nada por isso? Petição nos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade do abuso do poder. Ou seja, eu posso tranquilamente chegar junto ao Poder Judiciário e entrar com uma petição pedindo, me assegurando defesa da liberdade, defesa de expressão, defesa de ir e vir, defesa dos meus direitos de imagem, ou com aquele instrumento do habeas data pedindo informações a meu respeito. E não será cobrado nada por isso, certo? Obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa dos direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Ou seja, eu poderia chegar junto à prefeitura e solicitar um nada deve com relação ao imposto predial e territorial urbano, confere? Mas eles cobram taxas assim mesmo. Eles dizem que a taxa não é pela certidão, mas pelo serviço do funcionário. Legal isso, né? Muito bem. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso é um princípio jurídico, o princípio da inexcusabilidade da justiça, ou seja, o princípio do direito de petição. Ou seja, finalmente, sempre que eu recorrer ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário ele tem que analisar o meu pedido. Ele não pode simplesmente dizer que esse teu direito não tem fundamento, não vai ser analisado. Nem que seja para dizer o direito, dizendo no seguinte sentido: analisamos seu pedido e a sua solicitação não procede. Você não tem direito, pelo menos, a esse pronunciamento. É o princípio do acesso à justiça. Princípio do acesso à justiça. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que é o direito adquirido? Um exemplo de direito adquirido. Se eu cheguei na idade de me aposentar, nós tivemos agora há pouco tempo a reforma da Previdência. Se eu já implementei o tempo para me aposentar, eu não preciso esperar. A maioria das pessoas perdeu ou teve que trabalhar mais tempo, né? Vários parentes nossos tiveram que trabalhar, estender o seu tempo. Por quê? Porque não haviam implementado ainda o tempo. Então, o direito adquirido, se eu já conquistei esse tempo para me aposentar, mesmo que agora seja reformada a Previdência, eu posso me aposentar pelo regime anterior. O ato jurídico perfeito, ou seja, eu realizei um contrato. Eu e a Sabrina, contratei a Sabrina para dar aula até às 11 da noite. E ela vai dar aula para uma turma lá da ESA até às 11 da noite. Veio uma nova lei protegendo os professores, dizendo que professor nenhum no Brasil inteiro pode ministrar aulas após as 10 horas da noite. A Sabrina pode me processar por abuso do trabalho, abuso da mão de obra? Não. Por quê? Porque quando eu fechei esse contrato com ela, quando nós consagramos esse contrato, era um ato jurídico perfeito naquele momento. A nova lei só vai me impedir que esse contrato ele continue. Então, a partir da promulgação da nova lei, a Sabrina não pode mais dar aula a partir das 10 horas da noite e eu não posso exigir mais dela. Mas eu não vou também ser prejudicado pelo ato jurídico perfeito naquele momento. E a coisa julgada funciona da mesma forma. Foi uma decisão, coisa julgada é uma decisão judicial, que em um dado momento era justa. Mas uma nova lei fez com que essa decisão fosse considerada ilícita, ilegal. Então, eu não posso entrar junto ao Poder Judiciário pedindo para reformar essa decisão. Por quê? Porque aquela foi exarado um parecer jurídico do juiz no momento em que a lei estava vigente. Então, aquela situação jurídica era legal naquele momento. E isso é coisa julgada. É um pronunciamento judicial de acordo com a lei do momento. Muito bem. Não haverá juiz ou tribunal de exceção, ou seja, nós temos um poder judiciário
e esse poder ele é legitimado constitucionalmente. Eu não posso querer ter a minha causa julgada por um juiz que eu escolher, ou por um tribunal feito por pessoas da minha confiança. Não, não pode ser criado novos instrumentos jurídicos, somente aqueles previstos em lei e na Constituição. Muito bem. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse é um princípio da anterioridade da lei penal. Ou seja, nada pode ser considerado crime sem uma lei anterior. Muito bem. Por exemplo, se eu quiser trazer queijo do Uruguai, eu posso trazer queijo. Aí me paro na alfândega ali, na aduana, e me dizem, você não pode trazer esse queijo para cá. Por quê? Porque é crime. Aí eu vou perguntar para o funcionário lá, aonde que está escrito que trazer queijo, alimento do Uruguai, é crime? Se está dentro da tabela. E ele vai me dizer, não, mas a Polícia Federal aqui acha que esses produtos eles podem ter droga ou eles podem fazer mal para os brasileiros, trazer fungos e outras coisas. Aí não. Se não é crime, se não está previsto em lei, no Código Penal ou numa lei esparsa criminal, eu não posso ser processado como um crime. Princípio da anterioridade da lei penal. Muito bem. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Esse inciso, ele dialoga com esse próximo inciso. A prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E agora nós vamos dialogar com outra legislação que nós temos obrigação de saber. O parecer número 3 do Conselho Nacional da Educação. Deixa só eu dar um ok para a professora Dani aqui, pedindo 2 minutos para ela. Ok. Muito bem. Então, esse inciso, falando do racismo, ele dialoga com o parecer número 3 do Conselho Nacional da Educação, que faz parte da nossa legislação base. Aqui. Primeira coisa que nós temos que saber. Sobre o que trata o parecer número 3? Sobre as relações étnico-raciais e prevê o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. É graças a esse parecer que eu vou fazer uma nova licenciatura, ou eu já tive na minha formação pedagógica, obrigatoriamente, que disciplinas sobre o indígena e sobre os povos indígenas e os povos negros, povos afros. Vocês devem ter tido também na formação de vocês, né, a depender do ano, né? Toda pós-graduação, todas as disciplinas, todos os programas de ensino da área de educação agora têm obrigação de prever disciplinas que tratem sobre a identidade africana e identidade indígena do nosso país, certo? Graças a esse parecer. Então, o que é importante, e lendo esses detalhes aqui, observando esses tópicos aqui, nós vamos fortes para a questão, não vamos precisar decorar todo o parecer, por óbvio. Então, sobre o que ele fala? O que ele prevê? Construção de estratégias educacionais que visem o combate ao racismo. É uma tarefa de todos nós educadores, independentemente do seu pertencimento étnico-racial. Grifem no material de vocês. Despertar entre os brancos a consciência negra. Pintem de roxo a consciência negra. De roxo, de lilás, de verde limão. Consciência negra é uma palavra-chave. Também farão parte de um processo de reconhecimento. Pintem processo de reconhecimento por parte do Estado. Reconhecimento das comunidades afro e das comunidades indígenas. Certo? Então, finalizando aqui, a exposição de motivos desse parecer. Para tanto, há necessidade, como já vimos, de professores qualificados para o ensino de diferentes áreas de conhecimentos, além disso, sensíveis,
capazes de direcionar positivamente, não passivamente, as relações entre pessoas de diferentes pertencimentos étnicos, no sentido do respeito e da correção de posturas, atitudes e palavras preconceituosas. Então, esse parecer veio para implementar o combate ao racismo, certo? Previsto no artigo 5º da Constituição. E, para finalizar, uma questão que ilustra isso. De acordo com a Constituição Federal, sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, assinalar a alternativa correta. Deixo para vocês aí escolherem a alternativa correta. Questão da nossa prova. A lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito? Ou não excluirá? Princípio do acesso à justiça. Tá? Não. Tá errado. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Parece certo ou não? Ela não prejudicará. Então tá certo. Tá certo. Haverá juízo ou tribunal de exceção? Não. Nós podemos criar um tribunal nosso? Não há crime sem lei anterior que o defina, podendo haver pena sem prévia cominação legal? Podemos criar penas sem a lei prever antes? É a B. É a letra B. Muito bem. Então, pessoal, eu agradeço a paciência comigo aí. Desculpe a correria, mas são muitos incisos. Próxima aula nós voltamos desse ponto onde paramos e vai ficar o material gravado, tá, pessoal? É só acessar depois. Eu vou descobrir um meio de como conseguir inserir na nuvem essas aulas, tá? Obrigado a todos e boa aula de português depois, de redação com a Prof. Dani.